Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 41 até o final. Diz assim a palavra de Deus: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus amados irmãos, chegamos na parte final deste sermão profético que nos fala a respeito da consumação do reino que é inaugurado com a vinda do Filho do Homem em poder sobre as nuvens e que é consumado com a segunda vinda do Filho do Homem para julgar as nações, conforme nós podemos ler aqui a partir do verso 31, neste texto que fala do grande julgamento do tribunal de Cristo. Como nós temos já salientado nas últimas pregações, este texto nos faz lidar com três verdades bíblicas que podem ser consideradas as mais odiadas pelo homem natural, pelo ímpio. As verdades são a predestinação, um Deus que escolhe pessoas para a salvação e reprova outras. A verdade também do juízo final, um Deus que haverá de julgar os homens para salvar aqueles que ele deu a sua graça, que são os benditos do Pai, e também para condenar aqueles a quem Deus manteve debaixo dos seus pecados, que são chamados de malditos, e também a verdade do inferno. Portanto, três verdades que o coração não regenerado odeia. Um Deus que escolhe para salvar e para condenar, um Deus que julga todas as nações e um Deus que lança no inferno aqueles a quem reprova. Na última parte deste texto, que nós acabamos de ler, a partir do versículo 41, é descrito o julgamento do rei Jesus. Este rei é o Filho do Homem, conforme nós podemos ver no versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua glória, na sua majestade, e assentar-se no seu trono de glória, e reunir, versículo 32, todas as nações em sua presença, então ele dirá. E a partir do verso 34, Jesus, o Filho do Homem, é chamado de o Rei das Nações. Então o rei dirá às ovelhas e também, aqui a partir do versículo 41, ele dirá aos bodes a sua sentença. Portanto, Jesus veio em sua primeira vinda em humilhação e ele veio para redimir o seu povo. Mas ele virá em sua segunda vinda em exaltação. E ele não virá mais para salvar, mas virá para julgar. Ele virá como juiz de toda a terra. Nesta última parte, então, o rei Jesus, ele declara o seu julgamento contra os ímpios e sua merecida condenação ao inferno eterno. Eles não foram escolhidos para a adoção de filhos do Pai. A base da salvação dos crentes, conforme nós podemos ver no verso 34, é que desde a fundação do mundo, eles receberam a herança de Deus, porque foram escolhidos para serem filhos de Deus. Eles são os filhos do Pai, os benditos do Pai. Mas os ímpios permanecem debaixo dos seus pecados, e por isso Jesus agora os sentencia à pena final, ao juízo final. Eles são condenados com justiça, apesar de este plano estar na mente de Deus, no seu conselho eterno,
Porque a Bíblia mesmo nos declara que Deus criou todas as coisas para um determinado fim, até mesmo o perverso para o dia da calamidade, para o dia do juízo. Mas Deus o faz com justiça, porque eles ouvem a sentença, são confrontados com as provas de sua culpa e recebem a merecida punição e reconhecem que a punição é merecida. Mas o que nós podemos aprender a respeito deste momento em que o Senhor Jesus profere o seu julgamento contra os ímpios? Nós podemos, meus irmãos, extrair como ideia central destes versos 41 a 46 do capítulo 25 de Mateus a seguinte ideia. Aqui o texto nos apresenta o rei que virá no último dia para condenar os inimigos do seu povo. A razão da condenação dos ímpios é o fato deles serem inimigos do povo de Deus, da igreja de Deus, e, portanto, inimigos do próprio Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a razão que nós encontramos aqui no texto. Mas vejamos como podemos fundamentar esta declaração a partir do texto, mostrando que, de fato, esta é a ideia que podemos extrair aqui das Escrituras. Primeiramente, no versículo 41, nós teremos uma sentença. Então, Jesus assentado no seu trono, e esta expressão de assentar-se no trono, nós já vimos, é um indicativo da sua vitória, do seu descanso em glória, em triunfo, mas também este é um indicativo, principalmente nos salmos messiânicos, que falam do governo do Messias, de seu poder judicial. Ele se assenta para julgar. E como juiz, primeiramente, ele profere a sentença. Em segundo lugar, ele vai mostrar os fundamentos desta sentença, que são as provas, a partir do verso 42 até 45. Vejam que o verso 42 começa com uma explicação. A conjunção é por quê. Então, por que desta sentença? Vejam, a base da sentença são estas provas. E, finalmente, no versículo 46, a execução. Como juiz, então, ele profere a sentença, declara as provas e executa. Pede aos meirinhos, os seus anjos, que enviem aqueles condenados para cumprir a sentença, para cumprir a penalidade, melhor dizendo. Então, em primeiro lugar, no versículo 41, nós podemos ver que o rei profere a sentença contra os inimigos do seu povo. Uma sentença contra os inimigos do seu povo. Vejam que o rei, ele diz algo àquelas pessoas que são colocadas à sua esquerda. Meus irmãos, infelizmente as pessoas até brincam com a Bíblia, usam esquerda e direita no sentido político, e nada tem a ver com o sentido político. Quem conhece a história da Revolução Francesa sabe por que há esquerda e direita. Os partidos de direita, os partidos que defendiam a causa burguesa, o mercado livre, os chamados girondinos, e os partidos de esquerda, que defendiam a causa dos servos, dos trabalhadores, que eram os partidos dos jacobinos, que se posicionavam ali no parlamento francês, uma direita, outra esquerda. Isso que é direita e esquerda em política. Ambos são pecaminosos, ambas são ideologias humanistas, centradas no homem. Tanto a ideologia de direita, baseada nos girondinos, quanto a de esquerda, baseada nos jacobinos. Então, nada tem a ver com política aqui, e pegar estes textos para ridicularizar quem é de esquerda é tomar o nome de Deus em vão. Então, cuidado com essas brincadeiras. Não use a Bíblia para suas brincadeiras políticas. A Bíblia não se presta a estas coisas. A esquerda aqui indica reprovação. É um indicativo de reprovação. A direita representa a aprovação. No caso de Cristo, que está à direita do Pai, representa que ele recebe autoridade para governar em nome do Pai. E aqueles agora que são colocados à direita de Cristo, suas ovelhas, são aqueles que foram aprovados por ele para governarem junto com ele. E a esquerda indica reprovação. Portanto, os cabritos, os bodes, são reprovados, são separados das ovelhas e colocados nesta posição de reprovação. Os ímpios devem ser condenados, e eles devem ser condenados por aquilo que eles são. Veja como Jesus os descreve. Os descreve aqui por uma palavra que é usada num sentido de um substantivo, mas que é um verbo. Aqui é traduzida por malditos, mas a melhor tradução, mais literal, seria amaldiçoados, porque é o particípio do verbo amaldiçoar.
O particípio é amaldiçoados. Vocês são amaldiçoados. A palavra que é o particípio de um verbo, do verbo amaldiçoar, na língua grega, kataromai. Este verbo tem uma raiz muito interessante. A raiz da palavra grega ará, ela significa primordialmente uma oração de imprecação. E katá, este prefixo, significa estar debaixo de. A ideia é alguém que está debaixo de uma oração de imprecação ou de uma imprecação do próprio Deus. Portanto, mais do que um sentido jurídico, a palavra maldito tem um sentido solene e litúrgico. Todas as imprecações bíblicas nos Salmos estão relacionadas a esta palavra, maldito. São aqueles que estão debaixo dos justos juízos do Deus de toda a terra, que são solenemente condenados por ele. São aqueles a quem o seu povo invoca para que Deus manifeste sua justiça e os castigue. Os irmãos perceberam que esta é uma das dinâmicas do Apocalipse, como nós lemos em alguns capítulos esta noite. Os santos, anjos e também os eleitos nos céus invocam a Deus com orações imprecatórias, dizendo: Senhor, julgue os ímpios, manifeste a tua justiça. E Deus então os amaldiçoa. Este é o sentido de malditos. São aqueles que estão debaixo da maldição do Senhor, desta maldição solene. Um sentido litúrgico, portanto, está subjazendo, está por trás desta declaração a respeito da identidade destes cabritos. E é interessante também o tempo deste verbo. Lembrem-se, meus irmãos, eu já falei isso em outra ocasião, diferentemente das chamadas formas nominais dos verbos na nossa língua portuguesa, né? Particípio, gerúndio, que não tem tempo. Na língua grega, o particípio tem tempo. E aqui o tempo é chamado tempo perfeito. É um tempo que a ação começa no passado e ela é uma ação perene, persistente até o presente. A ideia, portanto, é: vocês são malditos perpetuamente. Vocês estão debaixo de maldição e esta maldição os alcançou. Vocês permanecem sobre maldição. Mas qual é o sentido, portanto, desta maldição? É a maldição que aparece em Gênesis 3,14. A maldição que foi lançada primeiramente sobre a serpente. Quando o Senhor amaldiçoa a serpente, a tentadora de nossos primeiros pais, esta maldição que é derramada sobre a serpente, ela é, portanto, no verso 15 de Gênesis 3, associados àqueles que são chamados a descendência da serpente. Aqueles que seguem Satanás em sua rebelião e desobediência contra Deus, a maldição da quebra do pacto de obras. Deus criou o homem para o seu serviço. Em Adão, todos os homens pecaram, quebraram a aliança com Deus e, portanto, estão debaixo de maldição. Mas esta maldição é acrescida ainda em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3. Não apenas a maldição do pacto de obras em Adão, mas também a maldição do pacto da graça. Você sabia que o Evangelho também traz uma maldição? Quando Deus prometeu o Evangelho a Abraão, o que ele disse? Abraão, eu farei de ti uma grande nação, te darei a terra de Canaã, a terra das tuas peregrinações, suscitarei um descendente, uma semente de ti, no qual todas as famílias da terra serão abençoadas, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A ideia ali, meus irmãos, é que por meio de Cristo haverá bênção para os que se curvam a Ele, mas maldição para aqueles que desobedecem o Evangelho. É o que o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 3, que o Evangelho, quando é pregado, ele é cheiro de morte para os que se perdem. Não apenas produz vida, mas também produz morte. É por isso que o grande pregador batista, o pastor Charles Spurgeon, comentando este versículo 41 e esta palavra maldição, diz: aqui nós encontramos uma dupla maldição. A maldição da quebra da aliança
ou do pacto de obras e a maldição da quebra do pacto da graça. Estes homens são duplamente malditos, porque são malditos em Adão e são malditos por não se dobrarem a Cristo, que é o Rei das nações, como seu Senhor e o único que pode dar a salvação. A maldição é a sentença judicial de Deus através do seu Filho, o Rei e Juiz de toda a terra. Os ímpios são duplamente culpados desta maldição. E então segue a pena. Percebam, meus irmãos, que esta pena, ela consiste aqui no verso 41 de 4 elementos. Primeiro, separação. Segundo, associação. Terceiro, punição. E quarto, privação. Separação, associação, punição e privação. Veja, separação. Separação de Cristo, que é a fonte de todas as bênçãos de Deus, quando ele diz para os malditos: apartai-vos de mim. Aquele que está afastado, apartado, separado de Cristo, está separado de todas as bênçãos de Deus. Pois, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, em Cristo, todas as promessas de Deus têm o seu sim e o seu amém. Até mesmo as provisões de Deus, em sua graça comum, em sua providência geral, são derramadas sobre os ímpios por meio de Cristo, porque Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele governa toda a terra. Ele é o Senhor e Rei de todas as nações. Tudo que os homens usufruem de bênçãos vem de Jesus. Primeira penalidade, separação, apartai-vos. Segunda penalidade, associação. Apartai-vos, diz o texto, para o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que quebraram a aliança, vejam, foram amaldiçoados na serpente. Quando Deus amaldiçoou a serpente em Gênesis 3,14, ele associa esta maldição à humanidade quando diz que a serpente, que é Satanás, teria uma descendência. É por isso que a Bíblia nos afirma que todo aquele que vive na prática do pecado, os irmãos podem ler isto em 1 João no capítulo 3, a partir do verso 9, é filho do diabo. Em Efésios, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, estas pessoas são chamadas de filhos da desobediência, que estão debaixo do poder do príncipe da potestade do ar. E em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 3 e 4, as Escrituras nos dizem que se o Evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento para que não chegue ao conhecimento da verdade. Separados de Cristo e unidos ao diabo e os seus anjos. Uma pena que consiste em separação, associação. Em terceiro lugar, punição. A punição é descrita como o fogo eterno. Irmãos, este fogo não é um fogo físico. Nós sabemos que o fogo físico, ele é produto de uma combustão, de alguma reação química, em que ligações entre elementos químicos, moléculas, átomos, são quebradas e produzem uma energia muito forte, e esta energia produz fogo. Mas aqui é um fogo sobrenatural. A Bíblia já nos mostrou exemplos deste fogo sobrenatural. No caso dos filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho ao Senhor e foram queimados por fogo. Um fogo tão sobrenatural que queimou os corpos daqueles ímpios, daqueles homens sacrílegos, mas não queimou o tabernáculo, que era feito de panos, nem as vestes daqueles homens. Um fogo que arde, que consome, que machuca, que fere e que é espiritual, que não produz luz. Um fogo tenebroso. Porque, além desta sentença falar de separação, apartai-vos, associação, pois eles são associados ao diabo, punição, que é o fogo, há uma privação para o fogo eterno e também para as trevas. Eles serão lançados em trevas, conforme nós temos em algumas variações deste texto, principalmente no texto Receptos. Aqui na nossa tradução
nós não temos essa variação, mas em alguns textos aparece também a palavra trevas, que indicam a privação de todas as bênçãos do Senhor. Os ímpios, portanto, recebem esta pena de estarem separados de Cristo, de todas as bênçãos da graça e da glória, de estarem unidos na eternidade ao diabo, por terem sido seus filhos e súditos em rebelião contra Deus, como parte do império da maldade, que se rebela contra o Senhor e que a Bíblia chama de mundo, ou este mundo tenebroso. E por conseguinte, eles serão atormentados com dores no corpo e na alma, debaixo da ira de Deus por toda a eternidade, que é este fogo sobrenatural, em um local de trevas, de total ausência de qualquer conforto. Esta é a sentença. É isto que a Bíblia ensina a respeito do destino eterno daqueles que não creem em Jesus Cristo e não receberam, portanto, a graça salvadora. Agora vejamos as provas apresentadas como fundamento desta sentença a partir do verso 42 a 45. Aqui o rei apresenta as provas para basear sua sentença. Vejam, meus irmãos, que a diferença da atitude dos justos em relação aos ímpios é apenas marcada por uma palavra. A palavra não. Não fizeram isso, não fizeram aquilo, não fizeram. Tudo igual, excetuando este advérbio de negação. Não. Enumera-se aqui, meus irmãos, vejam também que interessante, apenas pecados de omissão. O que é o pecado? Pergunta o nosso breve catecismo. Pecado é toda transgressão, quebra da lei de Deus e toda falta de conformidade a ela. De onde o catecismo extrai das escrituras estas verdades? Ele extrai da primeira carta de João, quando João diz que pecado é a transgressão da lei, mas também da carta de Tiago, que Tiago declara: todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca, omissão. Aqui eles não são acusados pelos seus pecados de comissão. Nenhum deles é chamado diante de Cristo para serem sentenciados por sua cobiça, orgulho, fornicação, usura, mentiras, fraudes, adultérios, iras, violências, soberbas, palavras frívolas. Meus irmãos, quantos pecados estes ímpios não devem ter praticado? Afinal de contas, quantos pecados nós mesmos não cometemos? Mas percebam que estas pessoas são surpreendidas porque elas reconhecem que são pecadores, reconhecem que merecem a condenação, mas não entendem o tipo de provas que o Senhor usa para fundamentar a sentença. Não seria mais fácil dizer: você era um adúltero, você foi um mau pai, você era ganancioso, você era orgulhoso, você era imoral, você amava pornografia, você odiava o seu próximo, você não perdoava ninguém? Não era mais fácil? Mas eles são colocados aqui em uma situação que os surpreendem. Eles não são acusados dos atos pecaminosos de transgressão clara da lei de Deus, mas eles são acusados por sua negligência em reconhecer os pequeninos. Jesus disse, em verdade, verso 45, vos digo que sempre que o deixastes de fazer, sempre que foram omissos em seus deveres com destes meus pequeninos. Quem são os pequeninos? O verso 40 já nos respondeu. Quando Jesus fala do motivo que fundamenta, não propriamente a base da salvação, mas que fundamenta o fato de que aquelas pessoas salvas, elas de fato receberam a graça, ele diz: em verdade vos afirmo, verso 40, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Na verdade, meus irmãos, eles são acusados por sua negligência em relação ao povo de Deus. Lembram-se do que eu afirmei no início? De que o juiz, que é o Senhor Jesus, o Rei de toda a terra, ele virá no último dia condenar os inimigos do seu povo. O pecado que comprova que aquelas pessoas não tinham nenhuma associação com Cristo
eram os pecados contra a igreja de Deus, os pequeninos discípulos de Jesus, os irmãos do Senhor, que são o seu corpo, que são os ramos da oliveira, que são aqueles que foram unidos a Cristo pela aliança da graça. Estas pessoas não atenderam às necessidades dos irmãos de Jesus. Isto prova que eles não têm parte com Jesus, porque eles não amam o corpo de Cristo, a sua noiva, a sua igreja. Porque, meus irmãos, se o Senhor Jesus fosse simplesmente falar dos pecados que eles tivessem cometido, isto não provaria necessariamente que eles eram réprobos, porque nós também cometemos pecados. Mas o que nos diferencia dos ímpios é o fato de que nós tivemos nossos pecados perdoados por nossa união a Cristo e termos sido colocados como parte da sua igreja. E aquele que ama o Senhor, ama aquele que dele é gerado. Jesus demonstra o fato e a prova da condenação daquelas pessoas, que é sua falta de amor por Cristo, por não amarem os que pertencem a Cristo. O grande teólogo batista, Carson, já estou citando o segundo teólogo batista, né? Já falei de Spurgeon e agora D.A. Carson. No seu comentário de Mateus, ele diz o seguinte: quando a pessoa responde aos discípulos ou irmãos de Jesus e alinha-se com as angústias e aflições deles, ela está se alinhando com o próprio Cristo, que se identifica com os seus discípulos. Carson continua: os verdadeiros discípulos de Jesus amam uns aos outros e servem o pequenino irmão com compaixão. E ao fazer isso, eles, sem ter consciência, estão servindo ao próprio Cristo. Não foi isso que Jesus, em João 13, declarou como aquilo que haveria de identificar para o mundo os seus discípulos? Ele disse: nisto sereis conhecidos do mundo, se amardes uns aos outros como eu vos amei. Os que sentem antipatia, os que são totalmente indiferentes, ou ainda os que, pior, odeiam o evangelho do reino, permanecerão distantes dos pequeninos discípulos de Cristo. Não haverão de estender a eles sua mão, não haverão de ajudá-los e socorrê-los em suas necessidades. Enfim, não haverão de amar aquele que é gerado do Senhor. E ao fazerem isto, estão rejeitando o próprio Senhor e Rei Jesus. Portanto, meus irmãos, não permita que a sua interpretação deste texto seja condicionado pelas heresias que dizem que a base da salvação são as obras e que aqui a caridade em geral é o critério de salvação ou de julgamento, porque não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a evidência de que alguém recebeu a graça é o seu amor para com os irmãos, porque quem ama Cristo ama os seus pequeninos irmãos. E a evidência de que alguém permanece debaixo da maldição em Adão é o fato de ter negado o Evangelho, negando a Cristo, negando os irmãos, a igreja. Mas nós somos tão condicionados a lermos errado este texto, somos tão condicionados a acharmos que as obras aqui são a causa da salvação ou da condenação. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, meus irmãos. E vejam que este foi o modo do Senhor Jesus abordar e confrontar Saulo no caminho de Damasco. Quando Saulo, movido por ódio pelos crentes, caminhava por Damasco, movido por aquela sanha assassina, levando documentos para lançar os irmãos e discípulos de Cristo na prisão, o Senhor veio ao encontro dele em uma forte luz, e Saulo perguntou, quando ouviu a palavra doce do Senhor. Nós já aprendemos também que esta repetição do nome na cultura hebraica é uma forma de intimidade, de amor. Então Jesus disse: Saulo, Saulo, no sentido de que, meu amado Saulo. Ele então: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, porque ele perseguia os pequeninos irmãos. Quem
ama os irmãos demonstra que ama Jesus. Quem faz mal aos irmãos está fazendo mal ao próprio Jesus. Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Nem as ovelhas, nem os bodes ficam surpresos, meus irmãos, aqui com seu destino. A surpresa das ovelhas não foi o fato deles entrarem no reino, tomar posse do reino que foi preparado para elas desde a fundação do mundo. A surpresa também destes bodes não é o fato deles serem lançados fora para o inferno eterno, juntamente com o diabo e os seus anjos. A surpresa é a base que evidencia que alguém é uma ovelha ou um bode. A base é a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Veja que coisa séria. Porque o mundo odeia a igreja. O mundo defende todas as causas, menos a causa da igreja. Já perceberam isso? Você já ouviu em algum jornal a respeito dos cristãos perseguidos na África, no Oriente Médio, na Coreia do Norte? Você já ouviu falar de alguma nação que vai entrar em guerra contra a outra, porque ali há muitos crentes que estão sendo oprimidos e mortos simplesmente porque querem exercer a sua fé? As nações entram em guerra por causa de petróleo, por causa de posições geopolíticas, por causa de mercados, por causa de muitos motivos, mas não por amor a Jesus, por amor aos pequeninos irmãos. Portanto, meus irmãos, aqui a prova de que estas pessoas eram malditas era sua indiferença e omissão em relação ao povo de Deus. É por isso que eles devem ser sentenciados. Se você não tem amor pela igreja e pelo povo de Deus, cuidado. Isto é uma evidência que o Espírito Santo ainda não agiu em seu coração. Porque quem ama a cabeça, ama todo o corpo. Quem ama o noivo, ama a noiva. E por fim, o rei ordenará a execução da penalidade contra os inimigos do seu povo. Ele profere a sentença, ele declara as provas que a fundamentam e agora ele ordena que seja executada a penalidade. No versículo 41, nós vimos que é declarada a pena. E aqui no verso 46, o rei ordena a sua execução. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Os ímpios serão lançados no castigo eterno. Primeiramente, meus irmãos, eles receberão um castigo. E esta palavra, usada aqui na língua grega, é uma palavra interessante, porque não é uma palavra comum. Ela só aparece 2 vezes na Bíblia. E aqui em Mateus e também em 1 João 4,18. Veja lá em 1 João 4,18, que no final do versículo, a mesma palavra, colassim, aparece traduzida como tormento, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, porque o medo produz tormento. É a mesma palavra aqui traduzida por castigo. Esta palavra, colassis, ela tem este sentido também de castigo, de punição, de tormento. Mas é interessante que a ideia que está por detrás desta palavra é privação. Privação. E ela contrasta com aquilo que os justos recebem, que é vida. Meus irmãos, o oposto de vida, morte, é privação. Morte não é cessação. Morte não é aniquilação. Morte não é extinção. Morte é privação. Vida é comunhão. Vida é desfrute de bênçãos. Vida é receber comunhão com o Senhor, reconciliação com o Senhor. E o castigo é a privação, a separação. Esta é a ideia desta palavra. E o inferno, meus queridos irmãos, é exatamente isto. Uma privação da vida e das bênçãos da vida. Mas não pense, como eu tenho dito, que isso significa ausência de consciência. Uma aniquilação da existência. Em João 17,3, nós temos a definição de vida eterna. E a partir dessa definição, nós podemos deduzir que o oposto é o que a Bíblia chama de segunda morte, em Apocalipse 20, ou de morte eterna.
A vida eterna é esta, diz Jesus em João 17,3. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como aquele a quem o Pai enviou. Conhecer no sentido relacional, de ter comunhão. Ter vida é ter comunhão com Deus por meio de Jesus. Estar morto é não ter comunhão com Deus. É por isso que os homens, antes da sua conversão, mesmo os crentes, estão num estado de morte. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, nós podemos ler: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mortos no sentido de que não há nenhuma comunhão com Deus. Não há nenhuma relação com Deus. Há uma situação de privação de Deus e das bênçãos espirituais. Mas a condenação do inferno é uma privação extrema, é uma privação de uma miséria radical, porque não é apenas privação da comunhão com Deus, mas de tudo aquilo que pertence a Deus. Privação do mundo de Deus, das bênçãos de Deus, da graça de Deus. No inferno, o homem não terá mais nenhum relacionamento com a bondade de Deus. No inferno, ele sofrerá apenas a ira eterna do seu Criador. Mas ele sofrerá conscientemente. É um castigo eterno. Ele terá ainda suas faculdades mentais intactas. Ele saberá quem ele é, por que ele está ali, e ele sentirá o sofrimento sem poder extinguir com a sua própria vida. Qualquer ideia de aniquilação dos ímpios, portanto, meus amados irmãos, é uma heresia, porque a mesma palavra que adjetiva o castigo é a palavra que adjetiva a vida, a palavra é eterno. Assim como o céu é uma vida eterna de comunhão com Deus e de usufruto das bênçãos da graça e da glória de Deus em Cristo, o inferno é eterno como castigo de privação das bênçãos de Deus e da sua glória. É isto que todas as Escrituras nos ensinam. Ao ponto de, no versículo 30, deste mesmo capítulo 25, quando o Senhor, ali na parábola dos talentos, descrevendo o inferno, ele diz que é um lugar que há choro e ranger de dentes. Portanto, um lugar em que os ímpios sofrem de forma consciente. Aplicando este texto, em primeiro lugar, este texto nos ensina que todos os homens, toda a humanidade que descende de Adão, está debaixo de maldição. São malditos. Esta é a condição humana. Nós somos malditos em Adão. Isso significa que Deus decretou sobre nós o seu juízo. Este é o sentido da palavra maldição. Estamos debaixo da imprecação de Deus. Estamos debaixo do juízo condenatório, solene e sagrado de Deus. Jesus é o rei que o Pai constituiu para aplicar esta condenação, esta penalidade, porque ele é o cabeça, colocado acima de toda a humanidade, acima de todo principado e potestade, de toda autoridade e nação, meus irmãos. Jesus não é apenas o redentor da terra, ele também é o juiz que aplica a sentença de Deus sobre toda a terra, e também nos céus, contra o diabo e os seus anjos. É por esta razão, meus irmãos, que ninguém pode ter Jesus como seu Salvador, sem primeiro reconhecê-lo como este Rei, como este Senhor, como este soberano juiz. Em segundo lugar, como você tem tratado os seus irmãos em Cristo? Isto fala muito a respeito da sua condição espiritual. Veja que a maneira como nós tratamos nossos irmãos em Cristo demonstra a forma como nós consideramos o próprio Cristo. Isso é muito sério, meus irmãos. Aquele que é nascido de Deus ama todo o que dele é nascido. Se nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, nós amamos os nossos irmãos, que foram gerados por Deus e estão também unidos a Jesus. É este o fundamento para evidenciar no juízo a diferença, a distinção entre ovelhas
e bodes. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você tem desavenças, mágoas, ressentimentos, se você tem dificuldades de congregar, de ter comunhão com os irmãos, de lidar com os pecados dos irmãos, saiba que isto é uma evidência que o seu coração precisa ser transformado. Cristo, que não tinha pecado, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomou a forma de servo e, como o primeiro entre muitos irmãos, desceu não para ser servido, mas para servir. E aqueles que estão nele vivem da mesma forma. Em terceiro lugar, todos os homens sem Cristo estão associados ao diabo. Apenas a obediência ao Evangelho pode nos livrar desta terrível união. O homem, ele vem ao mundo como um filho da desobediência, como um filho do diabo que pratica as obras do diabo, porque ele é mentiroso e nós nascemos e mentimos, porque ele é homicida e nós crescemos com um coração que odeia, que aborrece, que não perdoa, que pratica o pecado. O diabo é rebelde contra Deus, e todo aquele que está em rebelião contra Deus, contra o Evangelho e contra os mandamentos do Senhor, permanece debaixo das mãos dele. Somente a graça nos liberta dessa situação. Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo, para nos tirar e libertar do império das trevas e nos transportar para o seu reino. Portanto, meus irmãos, não seja alguém que pense que todas as pessoas são iguais, não é assim. Nós devemos ter um apreço e um amor maior por aqueles que estão em Cristo do que por aqueles que estão no mundo. O amor que devemos ter pelo nosso próximo é amá-los como amamos a nós mesmos. Mas o amor que devemos ter uns pelos outros é amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Percebem a diferença? Percebem o grau de compromisso? Em quarto lugar, o inferno é real. As coisas invisíveis são reais. O inferno é uma realidade, tanto quanto o céu. As pessoas querem crer que o céu é real, mas querem esquecer que pode existir o inferno. Ele de fato existe. E eles têm algo em comum, o céu e o inferno. Eles são eternos. O céu é eterno. E a condenação e o castigo do inferno também é eterno. Além disso, em ambos, os anjos e os homens permanecerão conscientes por esta eternidade, tanto no céu quanto no inferno. A diferença entre o céu e o inferno também existe, e ela é abissal, porque o inferno é um lugar de privação, de ausência da comunhão com Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua glória, da sua graça, das suas bênçãos, enfim. Mas o céu é o lugar em que todas estas coisas existem de maneira abundante, infinita e eterna. O céu é um local de amor, de paz, de alegria, de graça e de glória. Para onde que você vai, meu irmão, minha irmã? Você já sabe? Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você não precisa ter medo da condenação ou do inferno, porque o verdadeiro amor que provém de Cristo lança fora todo medo. E onde há o medo, há condenação, há tormenta. E no nosso coração não pode habitar esse medo. Mas se você ainda não se decidiu por Cristo, hoje é o dia. Não resista ao chamado do Evangelho. Diga ao Senhor: Senhor, eu não quero ser condenado. Coloque no meu coração a graça para que eu possa amar o Senhor Jesus e te servir, para que eu possa amar os meus irmãos em Cristo.